Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula. Deixa eu só ver se tá funcionando aqui, tá? Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Estamos aqui hoje para continuar aquela nossa aula sobre a Unicamp. Como nós já vimos, né? Na verdade, a gente só viu esse primeiro texto, que é sobre The Handmaid's Tale. E aí tem essa pergunta, né? Que é qual é a relação que fica explícita quando você lê esse texto? E a relação é poder e perdão. Eu vou pedir desculpa para vocês que eu estou com a voz um pouco ruim. Eu tô meio gripada, meio gripada não, meio resfriada. E aí pegou bastante minha garganta aqui. E vou falar um pouco mais rouco, baixo, devagar e acabar bebendo um pouco mais de água. Bom, vamos continuar então com a nossa aula sobre a Unicamp. Essa aqui também é um exercício de 2023, né? Assim como o anterior. Também é um texto grande. Grande assim. É um texto considerável, né? Para um vestibular. E vamos então ver o que ele está querendo aqui. Vamos ler depois as alternativas e depois a gente volta no texto. Então, fala assim. O texto a seguir focaliza o termo oddism, que pode ser traduzido para o português como ouvintismo. Beleza, ele tá falando aí, tá evidenciando sobre um termo que é tratado dentro desse texto. E sobre a tradução, né? Oddism, traduzido como ouvintismo por português. Calma aí, galera, que esse PC aqui sempre reclamo dele, né? É correto afirmar que o texto argumenta que o ouvintismo é um conceito médico e lista todos os modos... Não, desculpa. É correto afirmar que o texto argumenta que o ouvintismo é um conceito médico e lista modos de ser menos ouvintista, apresenta o conceito de ouvintismo e traz exemplos de atitudes consideradas ouvintistas, compara o ouvintismo a outros preconceitos e lista ações a serem tomadas ao lidar com pessoas surdas, explica o que é ouvintismo e exalta a capacidade das crianças surdas em ler os lábios. Então aqui, provavelmente a gente vai lidar, né, vendo as alternativas aí, provavelmente a gente vai lidar com um texto que, percebam, né, que a Unicamp ela só tem da letra A até a letra D. Isso não significa que seja uma vantagem para vocês, né? Agora pelo menos eu tenho 25% de chance de acertar se eu chutar. Não é bem assim. Só lembrando que para vocês aí, existe o TRI, né, aquele sistema que eu já comentei para vocês, né, de chute, que serve para identificar se você chutou de acordo com algum critério deles lá. Por exemplo, você acerta uma questão difícil, mas erra uma questão fácil, eles vão tirar a nota sua, porque eles consideraram que você acertou a questão difícil porque você chutou. Se você não consegue nem acertar a questão fácil, imagina se acertar uma questão difícil. Então, é mais ou menos essa lógica. Então, ainda tem o TRI, você tem menos opções de resposta aqui, mas não significa que você tem uma chance maior de acerto se você chutar. Enfim, voltando. Lendo as alternativas, a gente consegue identificar que ele está falando sobre esse termo, né, ouvintismo. Aparentemente está falando sobre um preconceito, né, e também sobre pessoas surdas. É o que a gente pode inferir aqui. Então vamos ler o texto, né? Vamos primeiro ler as partes que chamam a atenção e depois a gente lê o texto na íntegra, né? Então, primeiro, leu a primeira parte aqui. Oddism is an attitude based on thinking that results in a negative stigma toward anyone who does not hear. O que significa isso que eu acabei de ler? É a definição de audismo, né? Eles estão explicando o que é o audismo. Tá falando assim, o audismo é uma atitude baseada no pensamento, então a gente já sabe que não é um conceito médico, é uma atitude que é baseada num pensamento, que resulta num estigma negativo. Estigma não sei se vocês chegaram a fazer aquela redação do Enem, que era os estigmas do negócio da saúde mental lá, não sei o quê. Estigma é meio que o resíduo social que fica de alguma coisa. Então, é um resíduo social negativo, né? Resulta nesse resíduo social negativo,
direcionado a qualquer pessoa que não escute. Então, uma pessoa surda, uma pessoa que tenha mais dificuldade para escutar, enfim. Basicamente, ele está falando assim, o audismo ele é um preconceito baseado num pensamento que é direcionado às pessoas que não escutam, que têm dificuldade para escutar. E aí, o que mais que a gente pode ler, né? A gente já viu a definição, agora o que mais a gente pode passar o olho e ler? A gente não tá vendo nenhum numeral, nenhuma data, a gente pode ler as falas aqui, né? As falas não, né? A gente pode ver aqui que tem travessões, não são falas, mas a gente vai ler os travessões aqui então, que é o que mais chama, que destaca assim no texto. Audism occurs when 1. Asks a deaf person to read your lips or write when she or he has indicated it isn't preferred. Então, aqui está falando que o audismo ocorre quando você não, né? Quando qualquer um pede para uma pessoa surda ler os seus lábios ou escrever quando essa pessoa já indicou que ela não gosta de fazer isso, que não é o método preferido dela. Então, uma maneira que você encontra o audismo é quando você força a pessoa a fazer algo que ela não quer, sendo esse algo relacionado, né, à comunicação. Então, quando você pede para ela ler o seu lábio ou escrever quando ela já falou que ela não quer. Asks a person to tone down their facial expressions because they make others uncomfortable. Então, também ocorre quando você pede para a pessoa relaxar as expressões faciais, abaixar o tom, né, das expressões faciais dela, porque tá te fazendo desconfortável. Tá te deixando desconfortável. Ai, perdão, galera. Então, e o terceiro aqui, tipo de audismo é quando uma pessoa, né, devotes a significant amount of instructional time for a deaf child to lip reading and speech therapy rather than educational subjects. Então, quando alguém, né, que está instruindo uma criança surda, alguém que está... É porque essas pessoas, elas precisam de cuidados especiais, né? Quando a criança já nasce com a dificuldade auditiva, é preferível que ela tenha cuidados especiais, né? Que ela seja acompanhada por um profissional que ajude ela a se inserir no mundo, assim, de um jeito que ela consiga, né, ter mais facilidade para lidar com a dificuldade dela e com o julgamento alheio, com as outras pessoas que também não compreendem muito bem, né? Nem todo mundo tem... Na verdade, a maioria das pessoas não é educada para falar não, né? Para se comunicar em libras, né? Por exemplo. Então, já é uma dificuldade a mais aí para as pessoas que têm dificuldade auditiva se comunicarem. Então, sempre bom ter esse acompanhamento desde criança. E aí tá falando que quando as pessoas que realizam esse tipo de acompanhamento dedicam um tempo muito grande para ensinar a criança a ler os lábios e fazer terapia de fala, ao invés de educar essa criança para outros propósitos. Então, ao invés de fazer uma educação voltada para outras coisas aí da vida, ela dedica mais tempo, né, mais tempo institucional. Então, por exemplo, na escola, ao invés de ela aprender as matérias, ela tá usando mais tempo para ensinar essa criança a fazer leitura labial e terapia de fala, por exemplo. É isso. Então, são 3 exemplos aqui de como acontece o audism, ou o ouvintismo, né? E aí a gente volta lá nas alternativas, vamos ver se já responde alguma coisa. Já sabemos que o ouvintismo, então, não é um conceito médico, então a questão, a letra A, a gente já risca. Apresenta o conceito de ouvintismo? Apresenta. Traz exemplos de atitudes consideradas ouvintistas? Traz. Então, já sabemos que é a letra B. Compara o ouvintismo a outros preconceitos e lista ações a serem tomadas para lidar com pessoas surdas. Se você voltar no texto e você ler ele na íntegra, você vai ver que realmente ele compara com outros preconceitos. Racismo e sexismo são 2 outros tipos de preconceito, existe essa comparação. Mas ele não lista atitudes para lidar com o ouvintismo, né? Ele só lista aqui exemplos de atitudes que são consideradas ouvintistas. Explica
o que é o ouvintismo, explica, e exalta a capacidade das crianças surdas de ler os lábios. Então, ele não faz essa exaltação, ele só fala que é sobre as crianças surdas lerem lábios, ele só fala disso de uma forma negativa. Lógico, não é negativo a criança saber ler lábios. O negativo é você dedicar o maior tempo da educação dessa criança para fazer com que ela aprenda a ler lábios e esqueci o que era a outra coisa. Ler lábios e fazer terapia de fala. É isso. Gente, eu preciso ver se tá gravando, porque eu fico com isso na cabeça, eu fico achando que eu não tô gravando, mas eu acho que eu tô. Beleza, está gravando. Deixa eu botar aqui de volta minha lapela. Tá. Então vamos pular aqui pro próximo. Aí agora, uma coisa que é interessante. Esse aqui também é da Unicamp de 2023, então a gente acabou de ver 2 textos grandes extraídos desse vestibular. E agora a gente tá vendo um tipo diferente de texto, né? Se vocês repararem, são 2 imagens com conteúdo textual. Então, são 2 prints do Instagram, é uma forma diferente aí de texto, mas são notícias do The New York Times, um jornal muitíssimo famoso, né? Mundialmente reconhecido. Então, são prints do The New York Times no Instagram. E aí, tá perguntando, qual é a relação que se estabelece entre os textos A e B? Então, o que liga esses 2 textos, né? Aí, ele é meio indireto, assim, é meio tipo, descubra, porque não tem nada, não tá explicitando nenhuma relação, assim, ele só tá falando como o A funciona em relação a B. Então, o A serve de exemplo e justificativa para o que o B noticia. O B serve de exemplo e justificativa para o que o A noticia. A e B são ambos notícias sobre mudanças na política de porte de armas. A e B são ambos notícias sobre a ausência de leis para porte de armas. Então, lendo essas alternativas assim, a gente sabe que vai falar sobre porte de armas, aparentemente, e que existe uma relação entre esses 2 textos. Mas não fala nada que indique pra gente alguma coisa além, assim. Então a gente vai ter que dar uma lida aqui. Espero que esteja dando pra enxergar, mas de qualquer forma eu estarei lendo aqui com vocês. Então vamos ler primeiro o texto A. Breaking: at least 16 dead in shooting at Texas elementary school. A gunman killed 14 children and a teacher at Robb Elementary School in Uvalde, é o nome da cidade, Texas. The 18-year-old suspect was also killed. Então ele está falando aqui que pelo menos 16 pessoas foram mortas num tiroteio numa escola primária no Texas. Está falando que essa pessoa aí matou 14 crianças e um professor nessa Robb Elementary School, nessa cidade de Uvalde, Texas, e que a pessoa tinha 18 anos, o suspeito, né, tinha 18 anos e também foi morto, que é o que é clássico, né, desses casos, eles matam todo mundo e depois se matam. E agora o texto B. Canada, então a gente já viu que mudou, ó. Primeiro foi nos Estados Unidos, né, no Texas, e o segundo é no Canadá. Canada plans to ban handgun sales and possession of assault weapons. We have a responsibility to act to prevent more tragedies. We need only look south of the border to know that if we do not take action firmly and rapidly, it gets worse and worse and more difficult to counter, Prime Minister Justin Trudeau said as he proposed tightening the country's already stringent control of firearms. Então, aqui, né, tem o título das notícias, né, o headline das notícias. E aí, a primeira fala sobre o Texas, a segunda fala que o Canadá está planejando banir a venda de
de armas de fogo e também, além disso, banir a posse de armas de fogo também. E aí tem a fala aí do primeiro-ministro, né, o Justin Trudeau, e ele fala que eles têm essa responsabilidade de agir, né? Eles precisam agir para prevenir esse tipo de tragédia e que basta olhar para o sul das fronteiras, que no caso é os Estados Unidos, né? O Canadá fica em cima dos Estados Unidos, então basta olhar para baixo para perceber que se eles não fizerem nada, se eles não tomarem nenhuma iniciativa que seja firme e que seja rápida, vai piorar e ficar mais difícil de contornar. Então ele está se referindo a essas coisas aqui, esse tipo de massacre que acontece muito nos Estados Unidos, né, infelizmente, e que basta olhar para isso para perceber que é necessário tomar esse tipo de atitude que seja incisiva e que seja rápida, para evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo e também que isso chegue até o Canadá, né, da forma que é nos Estados Unidos. Então, meio que um prevenir para não remediar. Tomando isso aqui como exemplo, essa notícia surge como um prevenir para não ter que remediar. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso é que o A serve de exemplo e justificativa para que o B noticie. Então, o B está falando assim, a gente precisa se livrar das armas, a gente precisa tomar alguma atitude por causa do que acontece no A. Então, é isso. Não é muito difícil, né? Esse daqui. Agora a gente vai para o de 2022. E esse aqui é se eu não me engano, uma questão meio... uma questão meio longa porque são grandes textos, assim. Então, de 2022, isso aqui é um contexto para a pergunta. Diz assim: em artigo publicado em 14 de junho de 2020, o jornal The Straits Times, de Singapura, apresentou os resultados de uma pesquisa sobre a percepção dos respondentes a respeito das profissões mais essenciais durante a pandemia. A imagem a seguir revela algumas estatísticas obtidas com base nessas respostas. Então, esse jornal aí, The Straits Times, fez, em 2020, uma entrevista com algumas pessoas, perguntando quais eram para eles as profissões mais essenciais e as menos essenciais durante a pandemia. E aí, dentre essas pessoas que responderam, eles elaboraram aqui esses dados que nomeiam, né, os top 5 trabalhos que são essenciais e os top 5 que são considerados não essenciais para esse público que foi entrevistado. E esse é o contexto, mas ainda tem mais uma parte. Em um post em sua rede social, o comediante Rishi Budhari, a gente vai chamar ele só de Rishi, comentou esses resultados. Então vamos primeiro olhar aqui os resultados. Como top 5 trabalhos essenciais, eles listaram aqui, número 1, médicos e doutoras, médicos e enfermeiras. 86% das pessoas das pessoas entrevistadas, né, considerou que essas duas profissões são top 1 essencial durante a pandemia. E top 2 ficaram as pessoas responsáveis por limpeza, né? Então, essas pessoas chegaram num ranking de segundo lugar com 78% dos votos. E como top 5 não essenciais, ficou primeiro lugar artista, com 71% dos votos, e telemarketer com 69% dos votos. E aí, um comediante foi lá e comentou. Já se atentem para isso, porque qual é a profissão de um comediante? Que ramo ele está envolvido? Na arte, né? Então, vamos olhar aqui o print da rede social dele, que é esse aqui que está desse lado aqui, na esquerda de vocês, aí o Rishi Budhari, acho que eu consegui falar certo, Rishi Budhari, e aí ele fez esse post aqui, esse textão no Instagram, e vamos ler aqui o que ele tá falando, né? É um texto bem grande, eu vou dar preferência para ler o texto antes de ler as alternativas, porque a gente já tá engajado no contexto, né? Então, there are many talking points on this survey compilation, but let's just address one. Então, ele fala que existem muitos tópicos que são passivos de serem
conversados, né, avaliados dentro dessa pesquisa que foi realizada, mas ele quer falar especificamente de um. If assuming this survey is done with a truly representative sample across gender and income groups in SG, and 70% of the nationality representative respondents feel that the number one non-essential job is that of an artist, then I would challenge the nation to do the following. Então, eu só vou explicar o que ele falou aqui antes de ler o resto. Primeiro precisaria assumir, é um falso cognato. Primeiro precisaria se levar em consideração, né, que essa pesquisa foi feita com uma parte da população que represente, assim, justamente os grupos, né, de gênero e de... Meu Deus, faixas salariais, né? Como que eu posso falar isso? As rendas e os gêneros. Que esse grupo que foi entrevistado, então, seja realmente um representante fiel dos grupos de renda e de gênero distribuídos em Singapura e que 70% dessa nacionalidade, então, desses representantes nacionais, né? 70% deles realmente consideram que o primeiro trabalho não essencial é de um artista, então ele faz um desafio para essas pessoas. Então, sabe-se, né, que quando você vai fazer uma entrevista, você precisa de um grupo que seja fiel à maioria. Então, ele precisa que esse grupo seja fiel à maioria em questão de gênero e de renda, e que essas pessoas que são fiéis aos representantes, são os fiéis representantes dessa nação, de Singapura, sendo 70% dessas pessoas tendo votado que artistas são os top 1 não essenciais, eles precisam, então, fazer uma introspecção aqui, e aí ele faz um desafio. Delete Netflix, cancel Spotify, sell all your TVs, stop showing your kids the iPad to occupy them, stop listening to music during your workouts or break times. Stop watching movies, music videos on YouTube. Forget about those Korea dramas on the Android boxes. Então ele tá falando assim, delete a sua Netflix, cancele o seu Spotify, venda suas TVs, para de mostrar o iPad para sua criança, para de escutar música, para de assistir filme e vídeo de música, e esquece, assim, os seus K-dramas, entendeu? Esquece seus doramas e tudo mais. Basicamente, ele tá falando assim, se realmente, então, esses representantes da nação acham que ser artista não é tão importante assim, quero ver vocês viverem sem a arte. E aí, a pergunta, né? Pode-se dizer que Budrani critica a baixa representatividade da amostra e apresenta uma série de recomendações que podem valorizar a profissão dos artistas, e realmente ele faz essa crítica. Não faz essa crítica. Ele faz uma crítica, mas ele não fala diretamente que a representatividade é baixa. Ele dá meio que uma indireta assim, falando que talvez a representatividade da amostra seja falha, porque não é possível que, considerando que a maioria em gênero e renda, considere que o artista seja não essencial, né? Mas, enfim, questiona a ausência de muitos pontos que poderiam ter sido discutidos na pesquisa e sugere várias medidas para aumentar o debate. Não, já sabemos que não é essa, que ele não faz ele não questiona esses muitos pontos, ele fala que existem muitos pontos, mas que ele vai questionar um só. Levanta uma série de dúvidas quanto à validade da pesquisa, também não. E indica medidas que podem contribuir para uma depreciação da arte. Ele não quer depreciar a arte, ele quer valorizar a arte. Problematiza os danos revelados pela pesquisa e recomenda algumas ações cujos resultados ratificam a relevância da profissão de artistas. Então, ele realmente problematizou os dados revelados pela pesquisa,
porque ele fala que, tipo, não é possível que 70% dos representantes nacionais pensem isso. E ele também recomenda essas ações aqui que servem para trazer, né, essa visão de que os artistas são realmente importantes, porque eles estão no seu convívio diariamente. Você assiste a sua Netflix, você escuta seu Spotify, você precisa da arte, tanto quanto você precisa de um médico, senão você vai ficar louco. Então é isso aí. Eu vou tentar explicar melhor de novo o que ele falou aqui, porque eu quero que fique claro. Então ele está falando que nas pesquisas a gente precisa de uma representação fiel da sociedade. Então, se na sociedade de Singapura 70% das pessoas que são representantes nacionais em questão de gênero e de renda estão falando que os artistas são o número 1 não essencial, tem alguma coisa errada. E isso é uma coisa meio típica, assim, eles costumam pegar, né, alguns grupos seletos de pessoas para fazer esse tipo de pesquisa, tipo, por exemplo, nas eleições, é muito comum eles fazerem pesquisas de eleitorais, assim, em alguns lugares que são, em que as pessoas são muito mais propícias a tomar um lado, ao invés de tomar o outro, e eles falam, olha, os números do candidato fulano estão subindo muito, e na real não estão, é só naquele lugar, só que é uma pesquisa enviesada. Então, é isso, ele está querendo dizer que o importante é que essas pesquisas não sejam enviesadas, que sejam realmente representantes fiéis da sociedade daquele lugar. E aqui eu acho que é o... Ai. Tá. Eu acho que eu vou deixar essas duas outras questões para a próxima aula, porque a gente tem mais duas questões. A primeira questão é um texto bem grandinho, que é um discurso do Joaquim Phoenix, que é o Coringa, né? O ator que fez o Coringa, e aí é um texto, o discurso que ele deu quando ele ganhou o Oscar de melhor ator pelo papel do Coringa. E a outra são dois prints que são do Twitter, mas também são prints que são mais longos e tal. Então eu vou deixar para a próxima aula para dar um respiro aí. Muito obrigada por terem me assistido. Nos vemos na próxima semana. Tudo de bom para vocês e até mais. Vou até aí desligar o computador. O computador não, a gravação. E não se esqueçam dos exercícios também de vestibular que eu estou resolvendo à parte. Agora a gente está resolvendo os do Enem de 2023, beleza? Então, vejo vocês semana que vem.